Olá, tudo bem? Agora nós vamos iniciar o módulo 8, falando da parte de documentação das instalações. Todas as empresas, elas precisam ter, obrigatoriamente, os diagramas unifilares instalados e sistemas de aterramento e equipamentos de dispositivos de proteção. Dentro dos sistemas de aterramento das instalações elétricas, vem aí todo o projeto de instalação do aterramento dos circuitos elétricos e dos aterramentos das massas condutoras dos equipamentos presentes aí dentro da sua instalação. E quando nós falamos de dispositivos de proteção, aí entra toda a parte de DPS, que é o supressor de surto, DR, que é o diferencial residual para correntes de fuga, dispositivos, disjuntores termomagnéticos para situações de curto-circuitos e outros dispositivos que se façam necessários aí dependendo do tipo de instalação elétrica. Quando nós falamos em projeto das instalações elétricas, a norma ela não exige que exista o projeto, mas para você ter uma instalação elétrica é redundante, né? Você precisa ter um projeto para depois ter uma instalação. Então, partindo do projeto, né, nós temos aí o projeto das instalações elétricas, ele foi realizado e aí parte-se para a instalação conforme o projeto. Então, partindo do que foi projetado, nós temos aí o desenho de um projeto de instalações elétricas e a NR10 ela começa a partir daí. Feita a instalação do que foi projetado, a NR10 ela começa a fazer as inspeções a partir deste momento. A instalação já existe. Então, o que acontece a partir da existência de um circuito elétrico? Primeira coisa, como eu falei, precisa-se ter um diagrama unifilar. O diagrama unifilar, ele vai começar aqui do quadro, né? Do quadro de distribuição, aqui da sua cabine primária na indústria, da sua subestação. Aqui eu peguei um projeto de uma residência simples, mas isso podia ser de qualquer aplicação, indústria, comércio, não importa, tá? Você vai ter uma entrada. Então, a hora que você chega lá no seu quadro de distribuição, na sua subestação, na sua cabine primária, é o seu início, né? Então, quando você observa esse local, né, no nosso caso aqui, um quadro de distribuição, nós temos aí alguns componentes, né, de proteção dos circuitos elétricos. Então, com essa visão, fica mais fácil da gente compreender o que é cada coisa, né? Quais são as funções de proteção, as finalidades de cada um, a maneira como cada um tem que ser instalado. É a partir dessa visão que nós vamos fazer o documento que é exigido pela NR10, que são os diagramas unifilares. Então, a NR10 ela não exige que tenha o projeto, mas ela exige que tenha um diagrama unifilar. O que é o diagrama unifilar? É você olhar conforme está construído, conforme está instalado e desenhar desta forma. Ah, mas ele não está de acordo com o projeto. Não sei. A análise de projeto é outro tipo de análise. Tá? O diagrama unifilar ele tem que garantir para mim o quê? O que eu tenho instalado e o que ele está desenhado. Por quê? Porque ele é um GPS da instalação elétrica. Eu preciso entender que nem sempre eu vou ter a mesma pessoa fazendo manutenção naquele local. E eu preciso assegurar que qualquer pessoa que chegue naquele local tenha o real entendimento de onde vem esse circuito e para onde ele vai. Da onde vem a alimentação desse quadro e para o que é que esse quadro está alimentando? Quais são os componentes, quais são os equipamentos, quais são os locais que ele alimenta? Então, eu preciso disso conforme está instalado. Eu tenho que ter essa visão. E isso se dá junto aos diagramas unifilares. Então, olhando conforme está instalado, que é o meu real, eu vou, então, gerar o diagrama unifilar. Então, partindo do real, eu vou fazer, então, essa instalação. Os diagramas unifilares, aqui eu peguei um exemplo de um quadrinho simples, um quadrinho de distribuição, onde ele tem aqui o entorno vermelho aqui, pontilhado, é o quadro, é o que tem no quadro. Esse do pontilhado do lado esquerdo, ele não é
quadro. Eu só estou mostrando de onde é que vem essa instalação. E aí eu desenho, eu falo, olha, essa a alimentação desse quadro vem, né, de um outro disjuntor anterior, né, e ele vem por esse caminho. Aí aqui, dentro do meu quadro, eu tenho as fases R e S, não tenho fase T, só tenho fase RS, ele é alimentado por duas fases, um neutro e um terra. Eu tenho um DR, eu tenho um DPS e o sistema de aterramento. Eu estou mostrando a evidência aqui no meu desenho de que existe um sistema de aterramento nessa instalação. Aí eu vou passar para a parte dos disjuntores de distribuição, né? Então ali eu tenho disjuntor C1, C2, C3, C4. Eu tenho disjuntores de iluminação, disjuntores de tomada de uso específico, de torneira elétrica, disjuntor de chuveiro. Eu batizei cada um deles. Então lá no meu quadro eu tenho que ter etiquetas nomeando cada um desses componentes. Porque quando eu olhar o desenho, eu tenho que olhar no quadro e eu tenho que ter facilidade de encontrar essa informação. Porque eu preciso saber qual é o caminho. Eu não tenho que ficar brincando de tentativa e erro, ligando e desligando dispositivos para saber qual é o que eu quero realmente, né? Então, a informação ela tem que ser muito clara e ela tem que estar devidamente associada ao real. Esse diagrama, ele não é um diagrama unifilar, ele é um diagrama de máquina, né? Então, aqui ele está mostrando para mim, o fabricante me manda a informação da forma elétrica a qual essa determinada máquina foi construída, né? Ele é um diagrama de força e comando de um determinado equipamento. É um diagrama elétrico? É um diagrama elétrico. Mas não é o mesmo que a gente quer apresentado lá na NR10. O da NR10 ele é diferente. Ele vai ter outra característica, né? Então aqui vocês percebem, ele está falando, olha, eu tenho aqui as 3 fases, eu tenho os componentes da máquina, os sistemas de proteção, né, como que ele é dividido, né? Então, toda a divisão que existe aí dos circuitos, as chaves, diferente do diagrama unifilar, que ele não é tão detalhado como o diagrama da máquina. O diagrama unifilar ele é mais simples. Esse daqui, por exemplo, é um diagrama unifilar de uma instalação por completo, né? Então, eu parto do medidor, eu tenho o meu primeiro quadro de força, onde eu tenho destacado aqui como ele foi alimentado, o disjuntor principal de proteção, o barramento, eu deixo claro que é uma alimentação de 3 fases neutro e terra, a nomenclatura de cada um dos disjuntores, né? Então, aqui ele só fala assim, disjuntor C1, iluminação, disjuntor C10 são tomadas, disjuntor C18, ar-condicionado. Né? Eu deixo identificado também a condição de que existem disjuntores reserva, que existe um quadro derivado desse outro quadro, aí ele mostra aqui esse segundo quadro, a derivação do quadro, como ela foi feita, partindo de um disjuntor de 100, uma redundância do disjuntor de 100 junto ao quadro, ao segundo quadro, né? Então, isso é extremamente importante para que quem vai trabalhar tenha a real noção de o que é que tem, onde está. Então, lá junto a esse QD do CPD, eu vou ter essa informação reduzida aqui, né? Eu vou ter só o desenho desse quadrinho até esse disjuntor de 100 aqui. De cima, esse primeiro disjuntor de 100, que é o que está em cima, então eu estou falando, olha, a alimentação desse quadro vem do QGF, né? E ele vem por um disjuntor de 100 amperes. Ok, então quando eu chegar lá no meu QGF, eu já sei que eu tenho que desligar esse disjuntor, porque quando eu pegar o diagrama no QGF, eu tenho a mesma informação. Olha, esse disjuntor de 100 está alimentando o QD do CPD. Então, eu tenho que ter esse caminho. Todos os diagramas têm que estar atualizados, porque um conversa com o outro. Então, quando você muda um, você tem que mudar o caminho todo. Isso é extremamente importante. Ele não precisa ser tão completo como aquele, ele pode ser mais simplificado, como esse outro exemplo. Olha lá, ele fala aqui, eu tenho um disjuntor geral,
eu tenho um barramento de derivação e aí eu tenho todos os equipamentos que estão ligados nele. Aí eu falo que se ele é trifásico, se ele é monofásico, se ele é bifásico, eu falo quantos amperes que tem em cada disjuntor e a nomenclatura de cada disjuntor. Essa nomenclatura é a etiqueta que vai estar junto ao disjuntor lá no físico, no real. Aqui um outro exemplo de diagrama unifilar. Ó, esse daqui ele vem lá da rede da concessionária, passa pelo primeiro quadro de medição, aí ele vem para o quadro de distribuição e aí ele vai falando para onde vai cada um dos circuitos. Tá certo? Tá certo. Aqui ele também fala da informação do aterramento que existe, disjuntores reserva. Legenda é muito importante que exista. Olha lá, ele partiu lá da rede da concessionária, passou para o quadro de medição, aí ele vem aqui mostrando, olha, são disjuntores monofásicos de 10 amperes, um DR para cada circuito de 25 amperes, aí ele fala aqui, ó, que é fase neutro, aqui são fase neutro terra, ele fala que se é iluminação, que tipo de tomadas que são. Esse outro aqui apresenta a parte de baixo do quadro, ele fala dos disjuntores reserva, né? Essa associação, né, da identificação do que tem no seu disjuntor e o que tem na sua saída, né, essa relação entre eles é extremamente importante, ela precisa ser apresentada. A importância do aterramento, a legenda, todo desenho, isso é uma regra, né? Ela precisa ter legenda, porque eu preciso saber que tipo de nomenclatura foi utilizada, o que significa cada um, né? Nem sempre as pessoas têm o real entendimento do que é cada desenho, então é obrigatório que mesmo que... mas é óbvio, todo mundo sabe. Eu não posso dizer que todo mundo sabe, né? Então a legenda, ela é obrigatória. Os sistemas de aterramento e equipotencialização das massas condutoras. Todas as partes metálicas que não pertencem à instalação elétrica, elas têm que estar equipotencializadas. O que é equipotencializar? Equi quer dizer igual. E potencializar é potencial, né? Potencial igual. Então, eu tenho que deixar todo mundo no mesmo potencial para que não exista diferença de potencial, que é a DDP, que pode causar um acidente elétrico. Então, eu preciso interligar todas essas massas condutoras aonde? Ao meu barramento de equipotencialização, a um aterramento que exista. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Aterramentos isolados, a máquina aterrada isoladamente, entre elas, né, o motor A e o motor B aqui no desenho de cima, entre elas existe uma diferença de potencial. Quando eu posso manter cada uma aterrada com o seu aterramento individualizado, mas quando eu equipotencializo, que eu uno as duas, eu estou garantindo que elas não têm diferença de potencial. Eu posso fazer essa união, como está aí, né? Os aterramentos individualizados e fazer a união entre elas, ou unir por um anel de aterramento. Aí eu faço com que todos os aterramentos estejam conectados entre eles. Aí também é uma maneira de garantir a equipotencialização. Isso é muito comum em prédios, né? Onde existe o barramento de equipotencialização, que é o BEP, né? E esse BEP recolhe todos os aterramentos para ele, garantindo que todas as massas condutoras, né, grades, portões, telas, janelas, portas metálicas, tudo esteja ligado nesse barramento de equipotencialização. Então, isso é extremamente importante que exista dentro da sua instalação. Né? A importância do barramento de equipotencialização para assegurar que não exista diferença de potencial.
Quando nós falamos da parte do SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, existe uma norma específica para isso, que é a NBR 5419 de 2015, que trata das questões relacionadas aos intempéries, né? As questões aí que falam da incidência de chuvas e de raios, principalmente. A nossa grande preocupação em uma instalação elétrica é a descarga de raios que vem, né? E acaba induzindo tensão e corrente elétrica nos circuitos internos da nossa estrutura. Então, para isso, a norma ela determina que seja feito um estudo de gerenciamento de riscos, um levantamento para averiguar qual é a característica de incidência de raios na região e fazendo com que, então, eu tenha ou não a necessidade de um projeto de proteção contra descargas atmosféricas, aonde vai ser obrigatório, então, que se faça uma gaiola de Faraday com os captores, né? E a condução dessa possível descarga para uma malha de aterramento. E aí, periodicamente, nós precisamos fazer as inspeções para verificar se essas condições estão sendo atendidas. Aqui nesse mapa, é um mapa que nós chamamos de mapa Isocera único. É um mapa onde mostra as características de incidências de raios no país. Quanto mais vermelho estiver, mais raios tem. Quanto mais rosa você estiver, menos raios você tem. Então, você pega aqui o litoral do Nordeste, o litoral brasileiro aqui nessa região do Nordeste, quase não tem raios. Aí ele vai ficando mais para dentro, ele vai ficando mais azulado, a quantidade de raios começa a aumentar. Ele passa pelo verde, que é uma condição já mediana de raios, e o amarelo e o vermelho são muito críticos, são locais onde você tem muita incidência de raios, e quando a gente abre ainda esse mapa, tem um ponto que chega a quase preto, né? É um vermelho bem fechado, que chega a ficar bem próximo do preto, né, de tão escuro que ele é, são as regiões onde você tem muita incidência de raios mesmo, tá? Isso daí é um estudo que é feito pelo INPE, que é o Instituto de Pesquisas Aeroespaciais, que monitora as condições climáticas do país e vai contando, né, a quantidade de raios que cai naquela determinada região. Isso daí, com esse estudo, nós sabemos que o Brasil é um dos países que mais cai raios no mundo. Ele está entre os 3 primeiros países que mais cai raios no mundo. Isso altera um pouquinho de acordo com o ano, mas ele está sempre entre os 3 que mais cai raios. Sendo que nós temos a estatística de que no Brasil cai um raio a cada 3 segundos. Tendo ou não chuva, cai um raio a cada 3 segundos. Existem características de chuvas com raios que vêm por aquelas tempestades com as nuvens, cúmulos limbos, que forma-se, né, as características ideais, mas também existem condições climáticas onde você tem atmosferas quentes e secas, que propiciam eletricidade estática, descargas estáticas, que também são raios verticalizados, né, entre nuvem e terra, fazendo com que então você tenha a incidência de raios também sem a presença de tempestades, né? Esse gerenciamento de riscos ele se dá através de cálculos, né? Existe uma tabela onde são colocadas as informações das características da região, características da edificação. Ali é avaliado risco de perda de vida humana, risco de perda de serviços ao público, risco de perda de patrimônio cultural e risco de perda de valores econômicos. Fazendo esse estudo, vai se avaliar se existe um grau mais elevado ou menos elevado de risco, e aí sim a necessidade ou não de aplicação de um sistema de proteção contra as descargas atmosféricas. Aqui é só um print da tela da tabela que eu falei para vocês. Essas tabelas, então, ele vai fornecendo, aí você vai preenchendo, ele vai te fornecendo as condições, se há necessidade
necessidade ou não de instalar o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Sendo necessário a implantação, aí, como eu falei para vocês, existe toda uma característica, precisa se fazer um projeto de proteção contra descargas atmosféricas, onde vai se definir a quantidade de descidas, as distâncias entre essas descidas, como que vai se fazer essa gaiola no entorno da edificação, quantas hastes captoras que você precisa no entorno do anel superior, como que vai ser posicionado a Torre Franklin, que é o ponto mais alto onde você tem o captor, assegurando então que toda essa incidência de raios ela vai ser captada e vai descer nesse entorno da gaiola e vai ser descarregada no anel inferior e na malha de aterramento, para que não interfira nas instalações elétricas internas, garantindo, então, a segurança dessas instalações. Aí, um exemplo industrial, né, onde você tem o telhado pode ou não ser um sistema de captação, dependendo do material que ele é feito. Existem, então, algumas condições de atenção, por exemplo, com a instalação de antenas nas partes superiores, elas nunca podem ser mais altas que os captores, então tem todo um cuidado de informações com relação a isso, a importância da equipotencialização de tudo que está no entorno também dessa edificação, garantindo, então, que tudo esteja devidamente aterrado e equipotencializado. Caixa d'água, né? Tem um exemplo aqui nesse desenho mostrando uma caixa d'água que ela é mais alta que a edificação, ela também tem que ter esses captores e sistema de captação e uma malha de aterramento inferior, né? Tudo isso precisa estar devidamente alinhado e amarrado um com o outro, equipotencializado. Na parte interna da edificação, é obrigatório então que se tenha um DPS, que é um dispositivo de proteção contra surtos, que caso esse sistema falhe, por algum motivo, exista uma falha ou que essa instalação ela receba uma indução que veio através da concessionária de energia e chegou até o seu relógio medidor, chegou até o seu quadro de distribuição, esse DPS ele tem a capacidade de não deixar passar esse excesso e ele descarrega diretamente para o BEP, que é o barramento de equipotencialização, e dissipa na malha de aterramento. Então, essa é uma característica muito importante com relação aos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. A NBR 5419, na parte 3, ela estimula o uso de armaduras da edificação como SPDA estrutural, desde que seguidas as recomendações contidas no seu anexo F. Aqui nós vamos abordar, então, essas recomendações e os métodos de ensaio para validar o estudo das armaduras, né? Então, como é que se faz isso? Periodicamente, nós precisamos fazer uma inspeção e emitir um laudo dizendo que esse sistema ele foi inspecionado, foi verificado e que existe continuidade nessa estrutura. Esse sistema ele vai ser realizada uma medição através de um equipamento que se chama miliomímetro, aonde vai se medir a parte superior, a parte inferior e cruzar essas medições para assegurar que todos os pontos estejam devidamente equipotencializados. Então, ele é ancorado em um ponto superior e aí eu faço as medições dos pontos inferiores para garantir, então, que existe uma condutividade, né? Então, eu meço todas essas descidas, atestando que elas estão funcionando. Também, num segundo momento, é feito um outro teste, aonde eu vou ancorar no meu BEP, que é o barramento de equipotencialização, e no ponto mais alto da minha estrutura, né, para garantir, então, que existe continuidade para o barramento de equipotencialização também. Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW de potência instalada, né, além do que nós já falamos,
passa-se a ter, então, a obrigatoriedade da instalação, da elaboração de um prontuário de instalações elétricas. Esse prontuário de instalações elétricas ele é composto de um conjunto de vários documentos. Primeiro item que precisa, né? Nós costumamos dividir esse prontuário em pastas, né? A primeira pasta, ela traz o conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e a descrição das medidas de controle existentes. O que é isso? Toda vez que eu tenho um local onde existe um risco elétrico, eu preciso fazer uma análise preliminar de risco, levantar quais são os riscos, propor medidas de controle, propor procedimentos para que o risco seja controlado. Então, dessa forma, eu tenho que descrever tudo isso, descrever a análise de risco, descrever quais são os riscos, descrever os procedimentos que foram gerados para evitar que as pessoas tenham exposição a esse risco, quais foram as recomendações com relação às proteções coletivas quais são as proteções coletivas que já estão instaladas nesse local. Né? Então, tudo isso entra nessa primeira pasta. A segunda pasta, ela fala da documentação das inspeções e medições dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, que é o laudo que nós já temos, né? Que é o laudo do SPDA, que vai fazer as medições e dizer se existe continuidade ou não. Né? Existe uma periodicidade desse laudo. Devem se fazer inspeções visuais semestralmente e, dependendo da característica da instalação, ao menos uma vez por ano é necessário que se faça um laudo dizendo que existe continuidade. Então, um laudo com medições realizadas para garantir, então, que seja feito atestado, né? Que seja atestado que essas descidas estão com continuidade e em perfeitas condições. A especificação dos equipamentos de proteção coletiva, individual e ferramental aplicáveis. Nessa pasta, eu vou colocar o quê? De acordo com a análise de risco que foi feita, eu vou precisar adotar medidas de proteção coletiva. Por exemplo, eu tenho cabines primárias, então eu preciso de equipotencialização das portas, das grades condutoras, eu preciso de tapetes de borracha, eu preciso de bastão de manobra. Então, são medidas de proteção coletiva, né, que são obrigatórias ali dentro dessa cabine primária, dentro de subestações tem outras características. Preciso de proteção de máquinas e equipamentos, preciso de proteção coletiva, também entra a parte quando eu tenho quadros energizados, eu preciso daquela barreira de policarbonato impedindo o contato direto com as partes internas do quadro, também é proteção coletiva. Proteções individuais, né? O levantamento aí de todas as proteções individuais que os eletricistas e as pessoas que vão trabalhar junto às instalações elétricas precisam estar utilizando. Então, dependendo do nível de tensão, é o tipo de roupa à prova de arco elétrico que eu preciso, é o tipo de luva que eu vou precisar, a obrigatoriedade de óculos de segurança, de capacete ou não, depende de onde eu estou, de protetor auricular, depende também de onde eu estou, se tem ou não barulho. Bota, obrigatório, né? Bota de borracha com biqueira de composite, solado, bidensidade, obrigatório. Né? Então, algumas coisas em relação aos EPIs são obrigatórias, outras deve-se avaliar a situação. Quando eu falo de ferramental adequado, eu entro na parte onde existem ferramentas específicas para se trabalhar em baixa tensão e ferramentas para se trabalhar em alta tensão. Eu não posso pegar uma ferramenta de baixa tensão e fazer uma manutenção numa alta tensão, porque ela vai derreter. Né? Não vai dar certo, não vai funcionar, eu não posso atestar que ela vai isolar eletricamente como eu gostaria que sim, né? Então ela não é confiável, né? Uma ferramenta de baixa tensão para trabalhar em alta. Então, tudo isso tem que estar devidamente, né, especificado. Olha, essa é uma área que eu preciso de ferramenta de alta tensão. Essa área eu preciso de uma roupa especial para acessar. Essa área é uma área onde eu vou utilizar esses EPIs ou outros EPIs, né? Tudo isso tem que estar mapeado e identificado.
Documentação comprobatória de qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores. Esse item é o item que traz, né, a pasta com o histórico dos funcionários, né, dos eletricistas, dos técnicos, dos engenheiros que trabalham na instalação elétrica com relação aos certificados de formação profissional, aos certificados de treinamentos realizados, né, e no caso do treinamento de NR10, a periodicidade da reciclagem, né? Toda vez que se faz a reciclagem, ele recebe essa informação, esse certificado. Então, uma cópia desse certificado tem que ficar nesse prontuário. Resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção coletiva e individual. Periodicamente, né, os nossos EPIs e também os EPCs, eles têm uma data de validade e ele vence. Eu posso ou não optar por mandar revalidar esses testes, esses equipamentos, né? Então, o tapete de borracha tem um valor alto, né? Então, muitas vezes vale a pena eu mandar para um laboratório para testar. Isso depende do quê? Depende muito de onde você está. Porque tem algumas regiões do país que não tem laboratórios tão próximos, né? E aí o custo de mandar e voltar, né? Porque o custo é sempre do cliente, né? O cliente manda para o laboratório e depois a volta do laboratório para o cliente, quem paga é o cliente de novo, né? Então, às vezes não vale a pena, né? E aí a empresa acaba optando por comprar um novo que vai sair mais barato do que talvez ele ser aprovado num teste. Então, fica a opção da empresa ter ou não esse item. Certificados de equipamentos para áreas classificadas. Quando houver área classificada, lógico, né? Se eu não tenho área classificada, esse item não se aplica. Agora, quando houver, né? Tanto os equipamentos, tanto as instalações elétricas, elas têm que ser certificadas como área classificada. Os equipamentos e materiais que são utilizados também têm que ser equipamentos à prova de explosão. Né? Então, existe uma norma, uma NBR só para isso, para instalações elétricas à prova de explosão, e aí tem que se seguir o passo a passo dessa determinada norma. E, por último, um relatório, né, que é o Relatório Técnico de Inspeções, que é o RTI, que vai fazer o quê? Vai fazer uma inspeção das instalações elétricas, conforme a NBR 5410 ou a 14039, verificar se essa instalação elétrica está conforme o exigido pelas normas, se todos esses itens anteriores que nós acabamos de falar estão atendendo ou não. Se estiver tudo certo, ele vai atestar que está certo. O que não está certo, ele vai gerar um relatório de não conformidades, apontando qual é a não conformidade, qual a necessidade de melhoria e propor aí um cronograma de adequações de acordo com as necessidades e as urgências dessas adequações, para que isso seja devidamente acertado, né? Esse relatório nada mais é do que uma auditoria, né, para atestar que a sua instalação elétrica está em ordem e que precisa, né, de manutenção periódica. Então, esse documento, que é o Prontuário de Instalações Elétricas, ele é um documento que ele não acaba nunca, né? Ele é periódico, as coisas vão acontecendo, você vai melhorando, você vai adequando, e conforme você vai fazendo as adequações, né, ele vai criando esse ciclo de melhorias. As empresas que operam nos equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência, elas devem constituir um prontuário de instalações elétricas, conforme nós falamos, e acrescentar, né, a descrição dos procedimentos de emergência para a situação do sistema elétrico de potência e os certificados de EPIs e EPCs para trabalhar no sistema elétrico de potência. É diferente de trabalhar em baixa tensão. O prontuário de instalações elétricas ele deve ser organizado e mantido e atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos em instalações e serviços com eletricidade. Então, precisa ter, né, esse documento não é guardado na gaveta, né? As pessoas precisam saber que ele existe e que o que precisa ser feito,
né? Os documentos técnicos, eles devem ser elaborados e assinados por um profissional legalmente habilitado, que nós chamamos de PLH. É um engenheiro eletricista que se responsabiliza, então, por fazer o RTI, que é o relatório técnico das inspeções, e assinar o relatório de instalações elétricas. Dessa forma, nós finalizamos esse módulo, né, o módulo 8, aonde eu deixo para vocês aí a lista de presença, né? Ou vocês podem escanear, ou entrar no link que está aí em cima. Código da aula de hoje, NR10BRETOL08. Até a próxima.